do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Olá, sejam bem-vindos, iniciando mais um Pod Castelli. Meu nome é Luiz Filho, eu sou nutricionista e parceiro do Grupo Castelli e hoje vamos falar sobre um tema importante para esse início de ano, que é sobre planejamento para grandes sonhos. E como convidada temos aqui a Sueli Guimarães, amiga, mentora de finanças. Sueli, seja bem-vinda. Obrigada, Obrigado Luiz. pela presença. Vamos falar de algo muito Vamos importante, falar sobre dinheiro, né? planejamento, né? Que é muito importante também. E para a gente poder iniciar esse bate-papo, Sueli, iniciando o ano, aquele negócio, todo mundo faz várias metas, né? De emagrecimento, de academia. Como a gente concilia metas de início de ano com planejamento para grandes sonhos? A gente consegue atingir grandes sonhos em um ano? Pergunta difícil de início, né? Eu acredito muito, Luiz, que a primeira coisa que as pessoas, e é um pilar muito importante dentro da educação financeira, que as pessoas já não sonham mais. Simplesmente, isso não dá para mim, eu já estou endividado, como eu vou sonhar com algo? Então a pessoa já não tem mais esse pilar do sonho, que é muito Ela meio que importante. excluiu o sonho, para ela não existe Para mais. mim não existe. Talvez ela viva só pagando conta, boleto e sonhos curtos ali, aquela coisa, vou comer uma pizza no final de semana, é meu objetivo, né? É o famoso, eu pagar as contas, tá tudo bem. Tá. E não é para isso que a gente veio aqui, né? A gente veio para abundância. Então, a primeira coisa é sonhar de fato, ousar a sonhar. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, o mais importante é ela criar essa visão positiva de futuro. Quando um aluno chega para mim, se ele está endividado, por exemplo, ele já não chega nem pensando em sonhar. Eu tenho que despertar, ele não sabe o que ele quer. Ele não se permite sonhar também. Né? Não. O que você quer daqui a um ano? 5, 10? Imagina, jamais, nem pensa nisso. Porque para ele é a dívida, entende? E claro que dívida tem que ser paga, gente, não é sobre isso, né? É sobre organizar e planejar. Então eu preciso criar essa visão positiva de futuro na mente desse aluno, dessa pessoa. Nós temos que ter isso. Porque diversas coisas no dia a dia derrubam para que a gente não continue indo. Né? Você vai lá e fala, não, esse ano vai ser diferente, não sei o quê, e vai e começa. Só que se você não organiza isso com ações, e tendo essa visão, tendo um foco, passou ali alguns dias, você já não está fazendo mais. Mas assim, né, parece simples, né? A gente sabe que não é. Mas como voltar a sonhar, né? Como uma pessoa dessa, porque eu já passei por um momento parecido desse também, de você estar endividado, aí você tem que sonhar com coisas grandes, inclusive, você já foi minha mentora por um tempo, né? Como ativar esse sonho? É ferramenta, é comportamento que você lida com os seus alunos? Porque realmente é uma coisa que é uma permissão, né? Eu acho que a pessoa está tão endividada que ela não se permite, assim, não faz parte para ela pensar em, talvez, ter uma casa, fazer uma viagem maior, algo realmente que custe um pouco mais de dinheiro, né? Como ativar essa questão de sonho nessa pessoa? Sempre é comportamento, sempre é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento da pessoa. Porque ela não se permite realmente. E o ambiente, muitas vezes, que ela está inserida ali, não favorece isso também. Ah, não, que isso, comprar casa, tá muito endividado. Imagina, jamais, nunca, de jeito nenhum. Como que você vai fazer um negócio desse? De que jeito você vai ter algo assim? Você olha pra sua sua vida. Contas, você tá pensando em comprar casa. E isso não são nem só as pessoas. E não é por mal, às vezes. É a própria fala também interna dessa pessoa. Então, é exercício mesmo de escrever, de olhar até, Luiz, pro lado espiritual, sim, porque essa pessoa está abandonada de todas as coisas. Ela simplesmente está deixando a vida levar conforme dá. E aí, quando ela chega com um endividamento, por exemplo, essa é uma das coisas, né? Mas são várias coisas que podem acontecer. Quando a pessoa coloca isso num papel, quando ela organiza e planeja, ela começa a ver que ela tem ali, ó, eu tô aqui endividada até tal mês, mas aqui eu já começo a ver a luz no final do túnel. É isso que vai fazer com que ela se permita sonhar. Que ela sabe que a partir dali, ela vai conseguir sair, vai conseguir ter essa visão. Mas assim, é necessário tempo, né, Sueli, para pensar em sonhos. Né? Sim. Por que eu tô te perguntando isso? Porque também a gente vive numa atualidade onde tudo é muito rápido, né? As pessoas querem tudo muito rápido, as pessoas querem emagrecer rápido, querem enriquecer rápido. E alinhar também essa questão de tempo é um desafio para você como mentora, porque, mais uma vez, o cara chega, ele tá endividado, mas ele talvez acredite que, comecei a mentoria, então em um mês eu pago minhas contas, no segundo mês eu tô viajando, no terceiro eu compro uma casa. Né? Mais ou menos assim. Também é muito disso, né? De você alinhar a expectativa com o tempo, pedir pra pessoa
ter paciência, acho que vai muito disso também, né? Sim, nós somos pessoas imediatistas, né? Esse é um dos grandes. O mundo é imediatista. Né? E hoje a gente tem uma internet, um palco aí que a gente fica se comparando a todo mundo, né? Para ele como é que ele faz tudo isso, né? Eu tô aqui trabalhando, ralando, não consigo sair do lugar. Passou dezembro agora, todo mundo viajando sem casa. Entendeu? O que eu fiz de errado, né? Onde eu errei? Por que eu, né? Por que eu? Então, é sim uma questão de tempo. Eu já não vendo isso, que você vai fazer isso rapidamente, porque primeiro que eu nem conheço a vida da pessoa, né? Então, a primeira consciência que tem que despertar é que vai existir um tempo para tudo acontecer. E até pegando um gancho sobre isso, né? Uma das metas para mim desse ano é voltar a estudar inglês, né? É importante, né? Ter acesso a tudo isso, né? E eu tava vendo uma aula sobre isso, ele falava muito sobre não existe, seja fluente em 3 meses. Porque é um processo, até porque, eu acredito muito assim, Sueli. Vamos supor, então, que eu ganhe uma herança hoje aqui. Será que eu vou estar preparado para manter, para saber administrar essa herança que eu vou receber? Talvez não, porque daí a gente entra no assunto de mentalidade, de comportamento. Talvez essa pessoa... É o fato que, das loterias, né, que a gente vê as pesquisas, que muitas pessoas que ganham aí os prêmios acabam perdendo em pouco tempo, né? Rapidamente. Então tá muito ligado a essa questão de mentalidade também, né? De entendimento mesmo, né? Com certeza, e muitas vezes um dinheiro maior nem chega até a gente justamente por não saber administrar. Como que você não consegue administrar um salário mínimo, por exemplo, você vai ganhar 3, 4 vezes mais? Aí é uma permissão mesmo, o mundo não permite você ter mais. Exatamente isso, entendeu? É uma proteção, né? Pra gente mesmo. Você tem muita gente que ganha o salário mínimo e administra, investe, e guarda pra meta, investe pro futuro, tem reserva de emergência. E tem gente que ganha muito mais e não tem nenhuma reserva. Até uma curiosidade agora dos seus alunos. O que você vê mais ali? São pessoas que realmente têm um salário menor, ganhos menores e não sabem administrar, ou pessoas que ganham mais e não sabem? O que você encontra mais ali? Olha, eu tenho os dois casos, só que o que mais pega sempre é que a pessoa não tem a organização, ela não sabe quanto entra e quanto sai. Então tudo pega ali, no entrar e sair do dinheiro. Então ela se perde nisso. Porque muitas vezes, Luiz, a pessoa ela tem a renda, ela até paga tudo, belezinha, só que nunca sobra nada. Ela não constrói uma reserva. Esse é um grupo muito perigoso. Porque ela não faz empréstimo, ela nem pensa nisso. Mas o que causa um endividamento, por exemplo? É uma falta, o desemprego, é um divórcio, é saúde, são questões que estão fora do controle, né, da pessoa, são os imprevistos. Então, se essa pessoa que paga bonitinho não sobra nada e não tem reserva e não faz nada, ela não vai saber nem procurar ajuda. Sim. E adiantar sonhos também entra nisso? Por exemplo, com certeza. Quero fazer uma viagem internacional, eu vou parcelar no cartão e vou pagando, só que eu estou adiantando talvez um sonho que eu deveria pagar. Quando você tem essa organização do entrar e sair, quando você consegue, porque os alunos vão fazer um planejamento do ano inteiro, entendeu? Você consegue pensar nesse adiantar sonho de uma outra forma. Será que eu não posso tirar esse dinheiro daqui um pouquinho para começar a construir isso? Tá. E aí, quando chegar o momento da viagem, de repente falta alguma coisa e você consegue parcelar um pouco menos. E não voltar endividado, de fato. Entendeu? Porque o problema é que você faz tudo no cartão, né? Tudo no cartão. Tudo no cartão. Você acredita que o cartão ainda... Não vou falar inimigo, porque eu não vejo por essa forma. Eu acho que é a gente que não sabe usar a ferramenta, né? Exatamente. Mas é o maior motivo do endividamento? Hoje é um dos maiores. Normalmente o endividamento ele acontece por esses imprevistos que eu te falei. Quando algo tem um limite, vou lá, passo e... Normalmente acaba não sendo um desequilíbrio financeiro. A pessoa não é louca e sai retardada gastando. Sempre tem uma válvula ali que deu esse problema. Só que daí isso que eu te falei, se você tem uma organização, um planejamento, de repente você tem uma reserva, você consegue se segurar por um tempo. Diante de um desemprego, diante da perda de um cliente, para quem não é empregado, né? Então você consegue se segurar por um tempo. Agora, se você não tem nada, onde você vai se apegar? E realmente, a gente é imediatista, a gente quer as coisas naquele momento. Tá. Vamos pensar o seguinte, então, vamos pegar um exemplo, né? Até pra gente começar a falar de planejamento de sonhos, grandes sonhos, né? Imóveis, tudo isso, né? Vamos pegar alguns cenários aqui. Vamos dizer que uma pessoa chega para você ali realmente endividada. Uma dívida, ok, ali, mas endividada. Como que ela chegou? Quais são os passos que ela precisa dar para começar a pensar nisso? O que você faz com ela? Exemplo, vamos pegar uma planilha, vamos dividir isso aqui para pagamento de dívida, essa porcentagem é assim mais ou menos? Como que você trabalha, a primeira coisa que a gente vai realmente fazer é entender o contexto de vida dessa pessoa. Qual foi a causa? Porque muitas vezes ela nem sabe. Então a gente vai começar a destrinchar isso.
E a dívida é a última coisa que a gente vai olhar. E a A pessoa pessoa acha que vai ser a chega primeira. desesperada, não, eu preciso te mandar todos os boletos, eu não sei o quê. Calma, Essa é uma quebra pra pessoa. respira, entendeu? Tudo vai ser pago, não Uhum. se preocupe, eu tenho certeza disso. Só que no momento certo. E o que a gente precisa para pagar a dívida? Dinheiro. Sim. E como que a gente vai deixar o dinheiro? Tendo um orçamento financeiro eficaz. Então a gente vai começar, você concorda comigo isso? Ótimo, então agora vamos começar a organizar? Vamos construir a sua vida financeira, seu orçamento financeiro? Aquele que você pode chamar de seu, né? E aí a gente começa. Dela fala, nossa, eu ganho isso. Nossa, mas por que eu gastei com isso, gente? Nem sabe com que gastou. Não tem esse controle, né? Não tem. Daí ela começa a entender, e muitas vezes só de olhar o orçamento com o olhar de substituir coisa, eliminar ou reduzir, dali já sai o dinheiro. É um trabalho de consciência mesmo, né? É consciência total. Olhar pra isso, né? É. E eu lembro quando a gente tá com uma situação financeira complicada, nem o banco a gente quer abrir, né? Não, você não quer olhar para aquilo. Deixa Não, pra é a dor, pra né? o aplicativo, né? Não. E é muito disso, de não querer olhar para aquilo para falar, para ter uma consciência de falar, pô, não tá legal, como solucionar isso? Que mexe muito com orgulho, muito, né? Várias coisas, né, Sueli? Sim. O que eu costumo dizer sempre para meus alunos, Luiz, o dinheiro, imagine lá um tripé, né? O dinheiro tem que ter conexão espiritual, tem que ter um mental, que é a mentalidade, para ele se concretizar no material. Porque o dinheiro, ele vibra nessa energia da prosperidade, né? Da abundância, da alegria. Daí você fala, nossa, mas eu vejo aí um monte de político, né? Fazendo um monte de coisa e tendo dinheiro, né? Mas ele não é feliz? Ele é alegre, não é? Sim. Só que chega, só que chega um momento, porque ele não tem conexão espiritual, você tá fazendo um monte de coisa errada, né? Aí uma hora a casa cai. Pode ter certeza que uma hora a casa vai cair, entendeu? Vai aparecer o problema. Então a gente precisa ter esse contexto, esse trio, só que no meio de tudo isso, o que existe? As nossas emoções. A gente come pela emoção, a gente deixa de ir pra academia pela emoção, né? e a gente compra pela emoção. Ah, não deu certo, o que eu vou fazer? Vou pro shopping. Vou lá levar o meu cartão e vou comprar um presente caro pra mim, porque afinal de contas eu mereço, né? Já que deu tudo errado, então eu vou comprar uma coisa pra mim. A gente faz isso. Então, o trabalho que você faz ali com o seu aluno é muito emocional também, muito comportamental. Não tem outro jeito. É muito assim, fazer a pessoa entender que quando ela tiver uma questão emocional, ela não pode ir por esse caminho. Não tem outra forma. E a gente precisa entender que nós temos os nossos pontos de partida. Não é só porque eu hoje estou como mentora de finanças que eu também não tenho os meus pontos de partida. Porque conforme você vai aprendendo, isso vai mudando. E aí vai chegar num ponto que de repente você vai escorregar assim. Como já aconteceu comigo. Eu não tenho essa hipocrisia de falar que sou perfeito, porque não. Entende? Só que você não volta mais ao ponto zero. Você já tem bagagem suficiente para você levantar e seguir em frente. Eu até faço uma analogia até com os pacientes no emagrecimento lá no consultório, como se fosse um jogo de videogame, né? Que você vai passando as fases. Dificilmente você volta pra primeira. Você volta ali, você não passa o chefão, né? Você não mata o chefão ali. Então você não consegue vencer aquele chefão do cartão de crédito. Caramba, cartão de crédito. Não tô conseguindo. Mas assim, você não volta para aquele estágio inicial onde você gastava, sei lá, com algo totalmente desnecessário do dia a dia, né? Você começa a sentir a dor do pagamento. Muitas vezes a gente trabalha até em colocar o dinheiro em espécie mesmo. Porque hoje em dia é muito fácil ir passar um cartão. Sim. Você não sente a dor do pagar. Aproximação, né? Não, Chegou perto, é muito prático. respirou, já passou ali, né? Já, quase sem respirar. Entende? Então, você não tem mais a dor do pagamento. Então, tem uma técnica que a gente chama que é a técnica dos envelopes, que eu usei muito no início, que a gente gastava muito com iFood, né? E aí eu conversava com minha filha, a gente vai ter esse valor dentro desse envelope para gastar o mês inteiro. Ah, quero gastar tudo num dia só. Ótimo, só vai ter no mês que vem. E aí funciona, porque é a dor do pagamento. E aí ela mesmo começou a perceber que se ela gastasse menos, ela podia guardar um pouco mais pro mês seguinte. Desse envelopinho, dessa coisinha que a gente cria. Entende? Então já vai mudando a mentalidade. Uma curiosidade, né? Você se tornou uma mentora de finanças porque também você tinha questões financeiras? Exatamente. Luiz, eu já tive... Só um parênteses da minha pergunta, porque eu sou nutricionista. Porque eu também tinha questões alimentares. Tenho ainda, né? Obviamente a gente tem ainda, mas é meio que para solucionar primeiro o nosso,
Depois você tenta ajudar as pessoas. Né? Exatamente. Primeiro a gente vai se curando e a gente vai se curando no caminho, Isso. né? No caminho não tem cura total, né? A gente tá se curando ainda, né? A gente tá se curando ainda. O que a gente já curou, a gente consegue ajudar. Exatamente. Perfeito. Com o que a gente aprendeu, a gente ajuda, né? Por experiência. Sim. Sim, eu fui uma pessoa endividada a ponto de ter a luz de casa cortada. Minha filha tinha 4 anos na época, entende? E foi uma dor imensa, né? Naquela época não ligava a luz assim, tipo, no final de semana. Eram 3 dias pra ligar. E o que a gente tava chegando em casa na sexta-feira à noite com a luz cortada? Queijos e vinhos. Beleza. Comendo escuro, né? Lógico, fiz cabaninha, luz de vela, entendeu? Ia falar pra ela que vamos, cortou? Não, vamos, né? Vamos fazer uma limonada aqui. Mas nunca mais você esqueceu esse fato. Não. Mas ainda assim, é o que a gente tá falando negócio de tempo. Sim, sim. O negócio só virou, a chave só virou de fato quando eu quase perdi a casa. E eu ganhando muito bem, e meu marido ganhando muito bem. Daí, como que eu ia pedir ajuda, sendo que a gente ganhava bem? Eu tinha vergonha. Nesse caso, assim, até pra entender, era uma falta de controle da entrada e da saída. Falta de controle, aqui era um desequilíbrio. Uhum. Não houve nada de fato, como a gente falou, dos imprevistos que ocasionou isso. Tá. Isso foi um desequilíbrio financeiro. Falta de controle total. Falta de controle. Mensal ali. Parcelamento, vai pro cartão e passa, depois a gente vê. Entende? É o que eu falo em casa. Eu minto, né, para os meus alunos. Não, eu gosto de gastar sim. E quem falou que é ruim? Uhum. É ótimo gastar, é maravilhoso. Aflora o nosso emocional, Exatamente, né? É muito bom gastar. Só que a gente precisa ter essa percepção de colocar isso num controle, porque daí você vai continuar gastando. Uhum. Só que você vai ter construindo o seu futuro também. Até pegando essa questão emocional, tem umas pessoas que falam, posso estar errando na pergunta, mas assim, sei lá, eu posso, eu devo, tem umas perguntas que o pessoal faz antes de comprar. Você usa um pouco disso também, assim? Sim, você tem que ter sempre... Algumas perguntas, até acho que eu acredito que é um tempo pra gente respirar antes de tomar a atitude de uma compra, né? Você sempre tem que se perguntar, né? Eu quero comprar? Sempre vai ser sim. Sempre. Né? Você tá vendo aquilo? Eu mereço? Claro que sim. Opa, que isso. Imagina se não, né? Aí você já vai, eu posso. Já cai para 30%. Daí você já vai. Eu devo. Aí você já tem esse devo. Aí a orientação é o quê? Tem dinheiro em caixa? Ou você vai parcelar? Se for parcelar, só se couber numa questão... Só se o seu orçamento tiver ali de acordo que caiba isso lá. Até questão de fazer um empréstimo, gente. As pessoas têm uma coisa que não pode fazer empréstimo, que não pode financiar. Não é nada sobre isso. Uhum. É sobre isso estar no seu orçamento. Muitas vezes o empréstimo vai auxiliar na hora da recuperação dessa pessoa, dessa situação financeira. Então, às vezes, a gente precisa... Já tem uma dívida maior ali e tal, ela faz um empréstimo. Daí a gente coloca essa parcela dentro do orçamento. Uhum. Que caiba mais do que a parcela que existia na dívida dela. Exatamente. De repente, a dívida já é algo que ela não está nem pagando mais. Eu acredito que é olhar diferente pela questão financeira, né, Sueli? É que a pessoa está na dor, né? Então, tudo dói, né? Fazer um empréstimo vai doer, e porque lembra de dívida. Foi o que você falou, voltando à questão dos sonhos, né? Eu ainda, quando eu falo, eu também estou numa construção, você foi mentor, você sabe bem. Sonhar, às vezes, é complicado ainda. Sim, porque sempre tem a vozinha falando que você não tem a capacidade daquilo. Porque você talvez volte para o lugar que você já esteve. Então, eu acredito que é uma coisa diária, né? Até mesmo com os seus alunos, você faz atividades meio que semanais, diárias? Sim, com eles, eu falo com os alunos todos os dias, Tá. né? A gente se fala todos os dias, estou sempre me colocando à disposição, mas cada um tem o seu jeitinho de ser. Como a mentoria é individual, então eu vou respeitando o limite de cada um e colocando ali as aulas, colocando todas as coisas, as ferramentas, para que eles possam ir fazendo, né? Sendo individual, dá para fazer dessa forma. Tá. Mas eu sempre respeito, sim, o limite e deixar com que ele vá se soltando, que ele vá querendo fazer as coisas. Eu mesmo, no início, quando eu comecei, porque eu entrei querendo fazer investimento. Uhum. Aí toda aquela parte lá do emocional e tal, eu pulava tudo. Escrevia nada. Eu só quero investir dinheiro em algum lugar, né? Lógico que não deu certo, né? A gente pula, né? Porque dói, né? Quando a gente faz uma ferramenta emocional, tira o conforto nosso, né? Não, gente, eu quero dinheiro. Eu não quero entender, eu quero dinheiro. Sueli, eu sei que você também é de fazer palestras em empresas, né? Levando para esse âmbito empresarial, né? Como que as empresas, na sua opinião, elas podem fazer para que leve essa orientação financeira para os funcionários, né, para os colaboradores? Porque também eu acredito que é um processo muito educacional. Como que você enxerga isso dentro de empresa? Com certeza. Hoje em dia as empresas já estão começando a olhar mais para isso. O maior ativo de uma empresa são os funcionários, são as pessoas. Porque, dizendo aqui da questão financeira, se a pessoa ela tem um problema de endividamento, por exemplo,
ela não trabalha da mesma Não forma. tem passo para trabalhar. Não. Ela não vai contribuir com o faturamento da empresa da forma com que ela poderia fazer. Então, se essa empresa investe em treinamentos, em palestra, em algo que tem esse autodesenvolvimento dos funcionários, com certeza o faturamento dela vai ser muito diferente de sempre, entendeu? E eu vejo que, falando no Brasil mesmo, essa questão da educação financeira, ela vem crescendo cada vez mais, né? Vem. Que daí entra em todos os âmbitos, nas empresas, acredito que em escolas também, se eu não me engano, já está entrando ali para as crianças. Tinha dado uma parada com relação a isso. É. Acho que não tá ainda. Acho que não tá efetivo, não, tá? não tá efetivo, não. Mas dentro de empresa, e acho que também depende muito do perfil da empresa também, né, Sueli? Depende muito da cabeça do empresário, mas eu vejo de uma forma geral que isso vem crescendo bastante, porque a gente tem muitas pessoas que falam disso em internet, isso ajuda muito também para a sua área, né? Eu acredito que da pandemia para cá, as coisas começaram a crescer bastante, a educação financeira começou a aparecer mais. Porque tem muitas empresas que nem voltaram a trabalhar, que fecharam as portas. Por falta justamente da organização, por falta do planejamento, por falta de ter um caixa, de ter uma reserva. Mas sabe o que eu acho engraçado, assim, né, que tá tendo pesquisa esses dias? A educação financeira aumentou e melhorou no nosso país. Isso todo mundo, né, sabe. Mas o endividamento aumenta. Eu acho que cai naquilo que a gente tá falando, né? Gastar é bom. Por que aumenta, Luiz? Por causa da falta de organização e planejamento. As pessoas começam a ganhar um pouco mais, ela já quer gastar. Ela quer aumentar o nível de vida Ela também. aumenta o padrão de vida sem ter o controle. O que acontece hoje? Hoje minha filha, por exemplo, tem 22 anos. E ela já tem as caixinhas dela. Né? Ela já tem os sonhos dela, os objetivos. Ah, mãe, eu quero... Ela vai mudando, né? Os sonhos ali. Eu vou... Então você vai fazendo isso, né? Pra organizar pra ela. Mas ela já tem. Só que hoje, ela pode guardar só o dinheiro pra ela. Ela não tem outra coisa. Né? Não tem filha, não tá... né? Daqui a pouco ela vai ter uma família. Vai mudar o padrãozinho de vida dela. Os gastos vão ser outros. Então, ela precisa começar a ter essa organização. Essa entrada e saída de dinheiro é o mais importante, Luiz. Não tem como. Seja para a empresa precisa saber a realidade dela. Como empresa mesmo. Numa empresa, caixa é rei. Qual é o caixa da empresa? Entende? Caixa é rei, precisa ter dinheiro no caixa. Porque imprevistos, projetos, né, sonhos das empresas também, né, falando de sonho da empresa mesmo, de O crescimento. lucro vai ser consequência de toda essa administração. Entende? Então, você começa a entender essa organização de entrada e saída e vai mudar, porque a vida vai mudar. O problema é que daí quando essa pessoa chega ali na vida, que ela vai casar e tem um filho, agora eu preciso de uma casa maior, preciso de uma casa. Daí vai financiar. O errado não é o financiar uma casa, é não ter o controle feito. Porque a parcela virá. Assim como todas as outras despesas de uma casa. Então, se essa pessoa não tem essa organização, ela vai se emaranhando ali naquele monte de coisa. Aí agora eu quero ter um filho. Agora eu preciso de um carro. O carro tem que ser maior. E vai sendo parcelas em cima de parcelas sem organização. As necessidades da vida ali que estão surgindo, sem o planejamento, vão enforcando a pessoa, vão levando para esse caminho, né? Sempre a gente vai voltar a falar da mesma coisa. Assim como eu acredito que seja nutrição, né? Você vai fazer uma dieta, uma coisa, a organização em primeiro lugar. Tudo começa, né? Tudo começa por organização, formação de rotina, é igual financeiro. Uma rotina para gastar, para pagar o boleto, para você acumular, assim, planejar sonhos, né? E não tem como, né? Eu vejo que para emagrecer, para qualquer área da nossa vida que a gente deseja resultados, se não tiver planejamento, é impossível. Acho que para tudo na vida, então, né? Tudo. Para tudo, não tem jeito. Eu trabalho numa área, você trabalha em outra. Então a gente fala que é praticamente a mesma situação. Você volta no mesmo patamar, sempre eu vou voltar. começar a fazer uma dieta querendo emagrecer. Pô, se você não planejar sua refeição de um dia da semana, do mês, talvez, os dias que vai na academia, isso não vai durar muito tempo. Né? E igual a gente está falando, a pessoa pode até começar o ano motivada. Não, agora esse ano eu vou pensar para que, sei lá, fazer uma viagem legal no final do ano, ou no ano que vem comprar dar entrada no imóvel, que seja. E outro ponto, né? Só que ela começa a planejar, só que ela vai desmotivando também nesse meio do caminho, muitas vezes, né? Ela não tem a consistência para continuar. Por que você acha que perde também essa energia de continuar nesse planejamento? Eu acho, Luiz, que primeiro tem que ter clareza realmente do que se objetivo, quer. do Primeira sonho. coisa, né? É essa tal visão positiva de futuro que a gente estava falando antes, né? E através disso, fazer uma engenharia reversa, começar a colocar os passos, mas não é só na sua cabeça, é escrever de verdade. É colocar passo a passo. E não adianta você querer algo, que nem eu não vou pra academia e vou querer 7 dias a semana. Exato. Não vai funcionar. Entende? Eu não entendo nada da educação financeira
E eu já vou começar como eu comecei. Vou fazer investimento, vou fazer... Não, gente, tem que começar igual um bebê. É igual, por Né? exemplo, assim, tá, eu comecei com a Sueli, eu quero guardar dinheiro para fazer uma viagem. Então aquele cafezinho que eu tomava eu não tomo mais. Então, cortar também tudo que a pessoa faz de prazer também não é o caminho. Eu nunca acho que tem que ser eliminado nada. Se eu cortar o seu café, você não vai querer mais falar comigo, Sim. entendeu? Mas o que a gente pode? A gente não pode reduzir? Ou fazer de outra forma. Substituir por, né? A gente vai tentando. Tudo vai cair na questão do hábito sempre. Sempre. O Thiago Brunet falou uma frase que eu achei muito legal. Ou você acha um hábito bom, ou o hábito ruim vai achar você. Sim. E diz tudo, né? Acho que para todas as áreas também. Então, tá, hoje não deu. Hoje eu fui lá, eu fiz um monte de parcelinha. Comprei um monte de coisa. Tá, beleza, mas essas parcelinhas vão vir. Então eu preciso entender que amanhã eu tenho que levantar e fazer esse negócio virar de outra forma. Por que que eu desisto? Mas eu já fiz mesmo, então deixa pra lá, né? Vamos, não é pra mim isso, não. Não vai ter como reverter esse Não. caso, né? Vai acontecer de escorregar. Tem aluno que às vezes liga, manda mensagem chorando mesmo, sabe? Tipo, fiz isso, não era pra fazer, você já tinha falado. Eu falei, não, mas calma. Vamos entender por que você fez? Qual foi a razão? Por que isso aconteceu? Porque daí você começa a conversar. Então, acho que uma questão muito importante é a gente entender que a gente não sabe tudo. Eu sei comer. Não sei. Se ele dá com o dinheiro. Não sei. Se você tem alguém que possa te auxiliar nisso, vai fazer toda a diferença na sua vida. É lógico que depende de cada caso, né? Mas assim, você consegue mensurar mais ou menos assim um tempo, por exemplo, para sonhos de curto prazo, vamos trabalhar num período de 6 meses, de médio prazo, 1 ano, e para grandes sonhos, vamos partir. Você consegue mensurar um pouco de tempo para a pessoa, assim? Para uma pessoa adulta, sim, eu acredito que um curto prazo dá para ser até 1 ano. Tá? Até 1 ano. Depois disso, até uns 5, médio prazo. O que seria sonhos de curto prazo? Por exemplo, trocar um carro? Depende do carro que a pessoa quer. Depende do contexto. Sempre vai depender, Luiz. O que é curto prazo para mim pode não ser para você, ou vice-versa. Depende do contexto de vida de cada um. Depende sempre do contexto que a pessoa vive, né? Qual que é a condição que ela tem? Ela já está organizada mais ou menos, já tem uma, entendeu? Depende de como ela chega também. Porque a gente tem os dois lados da moeda, porque tem gente também que não quer gastar nada com nada, né? Ele já é Às vezes a pessoa não tem filhos também, não por ter filhos, mas quando você é filho, você fica mais... tem os imprevistos ali, tudo que acontece, então você fica mais suscetível ao gasto, né? Sim. Mas a pessoa mais sozinha ali, então ela consegue dar aquela enxugadinha, mas tirar alguns prazeres que às vezes fazem parte para entrar nisso que a gente está falando, né? Justamente. E tudo está relacionado com as crenças da pessoa, com as coisas que ela já passou sobre dinheiro na vida. E tem os dois lados da moeda sempre, independente do que a pessoa passou. Sempre vai ter. Então a gente precisa começar a entender isso e entender isso na pessoa que a gente está auxiliando, entendeu? Para que ela comece a se entender, para que ela comece a ver a razão dos atos. Eu acredito muito também falando de alimentação, né? Luiz, eu não consigo deixar de comer isso, aquilo. Muito disso é formado na infância. Eu acredito que sempre ali, nossos pais, tudo aquele negócio, né? Financeiro também? Com certeza. Os hábitos dos pais, com certeza. A forma que os pais davam com o dinheiro. O que você já ouviu quando você era criança sobre dinheiro? Todo mundo tem, né? Dinheiro nasce em árvore, dinheiro é sujo. Uma coisa que eu ouvia muito era assim, não, vamos aproveitar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Imagina, se eu vou estar vivo amanhã, não sei se eu vou estar vivo. Isso é um problema. Daí você pega um financeiro interessante, não, preciso gastar, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Exatamente. A probabilidade de estar vivo é muito maior. É uma crença forte. Né? mas são crenças. E aí quando você começa a analisar o perfil financeiro, você traz essas crenças, entendeu? E a pessoa vai se autoanalisando ali. Eu sou assim, é isso mesmo. A pessoa chora, e descobriu como é. Não, chora sempre. A gente chora sempre, chora junto, tá? Não adianta. Chora junto com a pessoa mesmo, depois a gente se retoma e segue em frente. Você estava falando da questão do tempo, então um planejamento de grandes sonhos ali, falando de imóveis, talvez carros mesmo, né? Coisas mais com valores financeiros maiores. 2 anos para cima, você mais ou menos interpreta assim? Se for médio prazo, sabe, né? Sim. Mas médio prazo a gente começa a trabalhar ali até 5 anos. E a partir de 5 anos, longo prazo, tá? Depende, sim, do contexto, de como é a vida da pessoa. Mas cada um pode se orientando de acordo com isso. É diferente, por exemplo, uma criança já trabalha com outro prazo com uma criança, quando você vai ensinar para guardar o dinheirinho. Entende?
Você tem que ter esse contexto para entender a vida da pessoa. Até mesmo pegando criança, né? Eu tenho meus 3 filhos, acredito que muitos dos que estão assistindo também têm filhos ali, né? Sim. Como lidar, como passar isso para as crianças? Como uma educação dentro de casa? O que você orienta? Porque minha filha mais velha tem 10, 7 e 4. Talvez o 4 não tenha esse papo ainda, mas acredito que a de 10 e o de 7 dá para começar a introduzir alguma coisa. Como que era essa orientação para criança? Como você enxerga A isso? gente trabalha um pouco com a questão de meta sempre, né? Mas só que de um jeito bem mais ameno, né? Um jeitinho ameno, um jeitinho mais tranquilo de falar. A gente tem que trabalhar com prazos menores. Tem gente que é favorável da mesada, tem gente que não. Também acredito, depende do contexto da família. Não tem um certo e errado. Não, nunca vai ter, Luiz, certo e errado. Vai sempre depender do contexto. Poxa, você consegue, você tem os seus filhos, você consegue mesada para todos eles? Porque a mesada pode ser interessante do fato da pessoa receber aquele dinheiro, a criança, e aí vem a orientação de você vai gastar tudo, né? Você vai em caixinha, olha, eu quero um brinquedo aqui. Já ir fazendo essa questão de caixinha como criança. Exatamente. Talvez, né? A criança, ela não tem essa noção do tempo muito. Ela não consegue ver uma questão de tempo muito longe. A gente não consegue, muitas vezes. Exatamente, a gente tem a dificuldade. Mas você pode começar já nos seus filhos pequenos a trabalhar isso. Só colocar ali, tipo, 1 mês, 2 meses para uma questão maior, depende do que eles querem. Tá, né? Cada um tem um jeito, né? Em dezembro, uma coisa, né? Longo prazo para eles seria no final do ano em dezembro, talvez. No máximo. E assim, mas aí ela tem que realmente, e aí trabalhar com ela, o que ela quer ter em dezembro? Qual que é? Porque a gente tá falando de visão positiva de futuro. O que é o objetivo? Qual que é o foco? Porque ela tem que ter clareza disso para que ela consiga não gastar antes com qualquer coisa que apareça. Que é o que a gente tem que ter. O que vai fazer com que a gente continue no caminho? É saber o que eu quero de verdade. Evitar as distrações, né? Saber que aquilo é relevante para mim de verdade. Será que essa meta fala ao meu coração ou é só porque meu pai quer que eu tenha uma casa que eu quero ter uma casa? Isso aqui é o que eu quero, né? É o que eu quero de verdade? É porque mudou muito hoje em dia. Você pode alugar, você pode... Tem muitas coisas que influenciam isso, né? E Os não sonhos tá errado, antigos, né? Os sonhos antigos, né? Não tá errado. Agora, você fala com uma pessoa antiga, pô, vou alugar, não vou comprar, você tem daí pra pessoa, como assim? Então, assim, você quer ter uma casa, por exemplo, e aí você vai trabalhar com seu filho, a mesma coisa, o que ele quer? Mas por que você quer aquilo? Porque daí eu não vou nem te perguntar porque você vai falar depende, eu sei disso, e depende mesmo, mas aquela questão de aluga uma casa ou compra uma casa, depende, pra cada um. Eu já fui uma pessoa, quando eu tinha um filho, até menos, que falava, vou viver de aluguel. Hoje que eu tenho 3, a aquisição pra mim se torna importante. Porque já mudou o seu contexto de vida. Exatamente. Né? Então são fases que a gente vai mudando, que a gente vai vendo a importância de cada coisa. E a gente vai passar por essas fases, Luiz. A gente vai passar. A minha filha, antes ela falava que queria ter uma casa. O sonho dela é comprar uma casa dela, que ela quer morar sozinha. Só que ela fica mais fora de casa do que, né? Faz 1 mês que ela tá fora. Hoje ela já não pensa mais em ter uma casa. Não, mãe, agora eu quero ficar rica. Já não se torna importante. Eu falei, não, eu gosto mais desse. Vamos ficar rica, eu acho melhor. Comprar, você compra quando tiver rica, né? Ela não vai parar em lugar nenhum. Sim. Ela tem 22 anos, tem um mundo pela frente. E já tá viajando, já tá, né? Então, por que ter um negócio preso num lugar? Sendo que você pode trabalhar de outras formas com esse dinheiro para que ele cresça. Legal. Assim, né? tá pegando o gancho de criança, falar sobre dinheiro no ambiente de crianças é importante? Que as crianças ouvirem? Sim. Ou tem que ser aquela conversa, eu vou pro canto lá com a minha esposa conversar, ou ter um momento de família para falar de dinheiro? Eu acho, Luiz, que os problemas financeiros não tem que ser não necessariamente levar ali. Porque eles vão começar a ver que o dinheiro é um problema. É um problema. Tá. São isso que formam as crianças. Talvez para os sonhos. Mas para os sonhos, o que eu oriento ao aluno chegar em casa e falar com a família? Você não vai falar de problema. Você já marca lá um café gostoso, senta, coloca as coisinhas lá. Se tem filho, já coloca umas balinhas na mesa e tal. Vamos conversar sobre o que a gente quer fazer no final do ano. Legal. Então você vai trazer, você vai fazer e deixa eles trazerem. Porque daí eles vão falar do sonho deles de verdade. Eles não vão querer ir no seu sonho. Não é eu chegar, vamos fazer isso ou aquilo. Não, é essa ou essa opção. Não. Deixa, porque daí eles vão trabalhar em cima daquilo. Tá. E a probabilidade de conquistar isso antes do prazo é muito maior. Entende? É muito maior conseguir chegar no alvo antes. Aí chega no alvo, troca o sonho. Mas eu acredito muito nisso. Quando você faz um planejamento adequado, você atinge antes. Sim, sempre. Quase sempre. Planejamento, normalmente, ele foi feito para dar errado. Sim. Ele vai dar errado. Porque vai dar errado. Por inúmeras situações. Né? Ele vai ser mudado durante a jornada. O que faz a gente desistir?
Ah, não quero mais. Ah, não quero. Parece criança mimada, né? Batendo o pé. Não quero mais, porque não deu certo. Então, essa é a questão. Por que a gente para? Por causa disso. Não deu certo, mas agora eu já sei o jeito que eu não posso fazer. Eu já sei o erro, agora eu vou fazer diferente. E aí você vai construindo, você vai ajustando as velas e seguindo em frente. Porque vai dar errado diversas vezes. E é aí que também você vai montando essa estrutura, lembra do videogame, né? Essas Sim, fases que vai passando sim. que você não vai retornar mais ali, porque você vai cometer outros erros, mas talvez aqueles mesmos, talvez não. Depois que você sabe de uma coisa, você não consegue mais voltar, É. né? Não tem mais como você falar de saber, né? Não tem Com como. certeza. Você... Pode seguir? Então tá. O Sueli, quando um paciente chega ali no consultório, né, com objetivo, por exemplo, de emagrecimento, né, ele sempre tem alguns desafios ali, como rotina, ambiente que vive, a moça do trabalho que leva uma coxinha, os filhos, não sei o quê, vários desafios. Vamos tentar encontrar cinco, fazer um top 5 aqui dos maiores desafios que existem dentro de um planejamento de grandes sonhos. O que você enxerga como os maiores desafios? sempre vai ser a falta de sonhar. A pessoa não quer, não tem A gente assim. explorou um pouquinho já A hoje gente aqui. até falou bastante sobre isso, mas esse vai ser o primordial. Esse é o primeiro ali, É. o mais importante. Porque se ela não quer Se nem não tem sonhar, sonho, não tem como ela planejar. já não tem vontade Se ela não disso. sonha, vai planejar. Não, ela já não tem vontade de seguir em frente, né? Tá. E ter essa visão também que a gente falou, né? Então vamos lá. Sonhar, visão. Visão, tem que ter clareza do que quer, né? E ser intencional. É isso que eu quero, então são essas ações que eu vou ter que fazer e eu vou listar e eu vou buscar fazer. Eu vou buscar as mesas onde eu tenho que sentar, as pessoas que têm que me ajudar Falar os nãos que eu tenho que falar. e falar os nãos que eu tenho que dizer para seguir em frente. Tá. Mais 2. Bom, Eu tenho um pra te ajudar aqui, se você não pensar. pode falar, Luiz. Seja Eu bem-vindo. acho que assim, eu acho que muito voltado pro ambiente, sabe? Sim, Eu acredito Com muito que o certeza. ambiente te leva pra cima, pra É o baixo, que eu ou te ia deixa no falar lugar que você mesmo. tá. sim. Então, em qualquer área, né? Ah, emagrecer. Mas eu ando com pessoas que comem lanche todo dia. Você não vai emagrecer, desculpa. A pessoa não vai conseguir. Ela pode, mas é uma briga injusta com ela mesma. Uhum. Porém, tem até um livro que a gente está falando do livro do Thiago Brunet que a gente gosta, especialista em pessoas, que ele fala muito disso de pessoas que a gente pode evitar, não é esse termo necessariamente, e pessoas que a gente não consegue evitar. Então, um exemplo. Às vezes a família você não consegue. Então a pessoa vive num contexto de ambiente familiar, onde ela vive com o marido dela que gasta muito dinheiro, ou a esposa, o contrário, né? Os filhos também, que também só querem saber de comprar, viajando, aquele negócio todo. Então eu vejo como o ambiente também entra nesse desafio. Sim, né? o ambiente sempre vai ser um desafio. E a gente tem que ter consciência de que o ambiente não vai mudar, ou o mundo não vai parar pra gente fazer o que tem que ser feito. Tá, mas agora eu vou trazer um negócio pra você aqui. Não é o meu exemplo, mas vamos dizer que fosse, tá? Eu tô querendo cuidar da vida financeira, mas minha esposa não tá na mesma jornada que eu. Como solucionar isso? Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte, você vai começar essa caminhada e ela vai começar a vir com você a partir do momento que ela observar o seu resultado, por menor que seja. Mas o resultado não seria familiar? Não, Porque você às vezes consegue. inicialmente, eu tô dando uma provocada em você, porque às vezes inicialmente você se torna um pouco chato, né? A gente vai se Porque tornar você vai ter chato. um sim que você sempre falou. Vamos comer uma pizza no sábado? Ó, gente, hoje vou fazer em casa, tá? Ah, não, essa pizza é ruim. Eu quero da pizzaria X. Então você vai ter que falar alguns não, às vezes esses primeiros não, talvez. Vai ser dolorido, Luiz, não vai ser fácil. Mas daí Quando a também, família vem junto, é muito mais fácil. mas também vem Mas acontece, assim, de no começo não ter essa essa conversa. junção das pessoas. Mas vem de um ponto também, que daí eu também converso com alguns pacientes lá, que qual é o ponto? Uma mulher vai lá, quer emagrecer. Ah, mas o marido não quer. Ah, meu marido leva pizza pra mim, eu brigo com ele e falo assim, olha, você já sentou com ele pra conversar claramente do porquê que você quer emagrecer? Do porquê que é importante? Porque acho que essa clareza falta também. É nos primeiro que a casais. gente falou, o segundo, né, da clareza. Tipo assim, nesse caso, o marido ou a esposa chegar e falar, olha, sabe por que a gente tem que mudar a vida? Para esse sonho, planejamento, nossos filhos, blá, blá, blá. Porque daí, quando for falar um não, esse não é mais aceitável. Por isso que essa conversa com um café gostoso tem que existir. Mas não existe, né, Sueli? Então, o grande problema a primeira coisa que chega com os alunos é isso. É difícil sentar, esse papo de dinheiro entre família é complicado. Um dos grandes fatores de divórcio é o financeiro. É um dos maiores ainda, É né? os maiores, é o financeiro. Porque aí mexe com orgulho, né? Uhum. Mexe com desejos, com sonhos individuais, não um sonho muitas vezes de família.
Então, alinhar tudo isso é um desafio grande também. Sim. A gente falou mais de 5, 6 desafios Acho aqui. que já foi, né? Luiz, tem uma frase também do Robert Kiyosaki. O dinheiro, ele não é a coisa mais importante da sua vida, mas ele vai afetar todas as coisas que são importantes na sua vida. Eu também acredito muito em pessoas que falam assim, dinheiro não traz felicidade, eu também acredito que não é traz felicidade, mas ele, acho que até o Thiago Brenner fala, ele nunca viu uma pessoa sem dinheiro feliz. Exatamente. Ele dá acesso, né? Poxa, se você tem uma questão de saúde na sua família, não vai ser mais fácil se você tiver dinheiro para auxiliar essa Um bom pessoa? médico, um bom hospital, um bom tratamento. Do que você ficar numa fila de SUS Exato. esperando uma vaga para quanto der, né? Então o dinheiro ele é importante. Não tem como a gente negar, questões, né? Acho que acredito que é um olhar diferente para a questão do dinheiro, né? É Exatamente. mudar o relacionamento com o dinheiro, né? É exatamente colocar o dinheiro como escravo. Só que para isso acontecer, o que tem que ser feito? Organizar, planejar e colocar ele para trabalhar. Entendeu? Organizar, Só que sem planejar. organizar e planejar, você não vai chegar na questão que colocar ele para trabalhar é você multiplicar, é você investir. Que é a cereja do bolo, que é o que todo mundo quer. Entende? Que é o último estágio, vamos dizer assim. Sim. Investimento é o estágio mais avançado. Quando as pessoas não que você não possa chegam- investir inicialmente, mas acho que é o estágio mais... Não, a gente já começa fazendo isso, né? Quando você vai começando a organização e planejamento, e de fazer a divisão ali, né, do dinheiro, isso foi para isso e tal, você já começa a investir. Normalmente, na questão da dívida, né, que a gente falou no início, você não vai sair pagando dívida, por isso que a dívida é a última que você olha. Até um parênteses que você está falando, quando você era minha mentora, eu tinha uma dívida que você falou assim, Luiz, espera que ela vai vir. O momento certo, E veio. o momento certo. Depois de um ano que a gente parou, veio lá 97%. Falei, agora. Exatamente. Só que enquanto isso, você vai ter o seu orçamento ali, e não é que você já vai organizando ali uma caixinha para ela. Você já vai guardando um Entendi. dinheiro ali. Porque quando chegar lá, você vai ter o dinheiro para pagar. À vista ali, mais À desconto, vista, ou de melhor repente condição, do né? tamanho da dívida, você vai ter uma parte. Tá. Aí você tem o poder de negociação. Agora, se nada for feito, realmente a dívida vai continuar ali existindo para sempre. Entende? Então, sempre a gente vai voltar na organização e planejamento, porque é através disso que você vai pagar dívida, que você vai investir, que você vai comprar uma casa, você vai fazer os seus grandes sonhos acontecerem. Tá. Entende? Eu vou dar uma provocada em você agora, tá? Vamos lá? Legal, planejar, organizar. Eu também acredito que esse é o caminho. Mas às vezes a gente precisa arriscar um pouco. Sempre. Só que para você arriscar um pouco mais, se você tem uma organizaçãozinha mínima que seja, É mais seguro. você vai conseguir arriscar mais. É o famoso põe o pé que Deus põe o chão ali. Você precisa ter um pouco disso, mas também, se estiver organizado, Deus fala assim, obrigado por estar organizado aqui, mas é mais fácil segurar você aqui, né? Exatamente. Né? Muito bom. Sempre voltar, não tem como. Você vai arriscar mais se você tem um colchãozinho ali. Claro que depende do perfil de cada um também. Tem gente que jamais vai, né, evoluir na questão de querer investir em algo, né, mais agressivo. Mas faz ali as coisinhas que tem que ser feito, porque é o arroz com feijão, Luiz. A gente ter dinheiro para aposentadoria, ter reserva de emergência, saber fazer meta, né, organizar. De forma geral, Feijão. é mais simples do que parece, né? Sempre é mais simples do que parece. É igual que a gente emagrecer, não... é mais simples do que parece. Exatamente. A gente tem que começar e permanecer. Esse que é o problema. Quando A a gente consistência. escorrega, a gente já não quer mais. Porque não é pra mim e desiste. Esse é o grande problema. E tudo cai na questão que a gente é imediatista, aí a gente entra nos nossos vícios, que são através dos hábitos que acontece. Dos nossos maus hábitos ou bons hábitos, vai depender da escolha. E tudo vai entrar pelo hábito. Tudo. Não adianta. Sueli, chegando ao final do nosso bate-papo, do nosso podcast, é incrível, né? Muito bom. Falar sobre planejamento financeiro, para mim, é uma coisa muito importante. Não era uns anos atrás, né? Que eu também era do tipo que não olhava o banco, sabe? Fugia, né? Às vezes eu fujo, mas Fugia. dá pra olhar. Esconde menos. Então hoje ele tá ali, eu falo, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ficar um pouco triste hoje. E chegamos no momento do nosso final do podcast que a gente fala de um livro, né? Que Ok. tá lendo, que já marcou sua vida, né? Então, eu vou falar do meu primeiro, depois a gente fala do seu, tá? O que eu trouxe aqui hoje é Mindset Milionário, do José Roberto Marques, tá? É um livro que eu trouxe hoje porque ele fala muito da questão, o nome milionário até às vezes Bonito. mas dói o ouvido de muitas pessoas, né? Eu acho lindo. Eu acho lindo também. Mas eu me pego até mais a palavra mindset do que do milionário do livro, porque é o que a gente está falando desde o início do nosso podcast. Mentalidade, mudança de comportamento. Então, de nada adianta eu querer ser milionário ou ser um sonho grande ser milionário se eu não mudar a forma de enxergar o dinheiro, a mentalidade em relação a isso, né? Porque é uma mudança de mentalidade. Mais uma coisa, falar de emagrecimento, é uma mudança de mentalidade você olhar o emagrecimento de uma outra forma do que você sempre olhou.
Então, esse livro aqui indico, muito bom. Tem tarefas práticas, né? Eu estava comentando com a Sueli, esse livro, os livros do Roberto Marques geralmente tem, você lê um capítulo, aí tem ações para você anotar ali tudo, às vezes a gente pula, né, umas anotações. As tarefinhas, Umas né? tarefas, mas... Tarefa que a pessoa dá pra gente fazer. Pegando o gancho do nosso papo de hoje aqui, faz parte, leiam, porque vai te ajudar muito aí também a mudar esse mindset para poder prosperar cada vez mais na sua vida, tá? E você, Sueli, quais os livros que você trouxe? Eu vi que você tem aí uns 18 livros para Então, hoje eu só trouxe 2 Tá mesmo. bom. Eu gosto muito de ler, né? E às vezes eu acabo levando um livro e tal, deixo, então eu já deixo um lá do ladinho da cama e o outro no meu cantinho de leitura. Eu vi que tem várias anotações, vários Sim, adoro post-it. livro físico, adoro rabiscar, meus livros são todos rabiscados. Adoro, eu gosto disso. Eu trouxe o Thiago Brunet, Dinheiro Emocional, tá? Recomendo muito, tem tudo a ver com tudo que a gente tá falando aqui. Todas as coisas. Dinheiro é emocional, dinheiro é espiritual, e a gente tem que desenvolver essa mentalidade para que ele se concretize aqui no material. Então, o Thiago Brunet, ele dá uma amplitude nesse assunto. Eu aqui. diria que é um primeiro passo emocional para depois você pensar em realmente ter dinheiro, né? O dinheiro vai ser consequência do estilo de vida que você vive. Muito bom. Não tem outro caminho de ser. O dinheiro do seu bolso, da sua conta, É um reflexo, né? vai ser É o famoso de acordo... plantar e colher, né? Estou Exatamente. plantando um estilo de vida mais... voltado pra esse Exatamente, não tem como. E eu trouxe um outro aqui, esse livro é pequenininho, eu tô lendo os 2 ao mesmo tempo, tá? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Põe ele para o pessoal ver a capinha aí. Esse livro, gente, por que eu trouxe ele, né? Até o nome é meio estranho, né? Meio pesado, sim. Provoca a gente, né? Provoca, né? Da curiosidade. Mas é pra gente entender como as coisas vão entrando nos pequenos hábitos. Parcelinha, o docinho. É a carta mesmo do diabo ensinando como que o aprendiz dele vai fazer para que a pessoa seja dele para sempre. Com hábitos ruins. Com hábitos, Que vão prejudicar a vida dela. com pequenos hábitos. Aí tem questões de guerra, né, que aconteceram aqui. E ele fala que a guerra é legal, porque já tem ali aquela energia ruim. Uhum. Então, beleza, todo mundo tomado, mas ela vai passar, ela vai acabar. E cada um vai tomar seu rumo. Agora, se você pega uma pessoa pelo mau hábito, ela é sua para sempre. Nunca mais ela vai sair de você. Aí eu trouxe justamente para isso, a gente tá falando de hábito, gente. São as escolhas de todo dia, as pequenininhas. Eu deixar o cartão de crédito em casa hoje, se essa é a minha questão de gasto. Eu hoje escolher anotar na planilha o que eu tenho que anotar. Planilha, caderno, não é a questão de ter planilha ou não, mas fazer o que tem que ser feito. Mas é todo dia. A decisão é toda hora, né? É todo momento. É todo momento. É sair daqui e fazer o que tem que ser feito. Muito bom, muito bom. Ótimas leituras. Sueli, é isso. Pessoal, obrigado por assistirem mais um Podcastelli. Tenho certeza que esse assunto de hoje vai ajudar você nesse planejamento aí de médio e longo prazo para sonhos, né? E depois conte pra gente aqui nos comentários do vídeo quais são o planejamento de vocês, o que vocês planejam aí pra frente. Sueli, obrigado. Eu que agradeço Valeu pela mais uma oportunidade. vez. Segundo nosso, hein? Sim, No vamos terceiro lá. você paga a conta, hein? Beleza, fechou. Gente, obrigado. Valeu, até o próximo.